paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos felizes, estamos nesse assunto, nesse oportunidade, de novidade, de palavra de Deus, palavra de ânimo, que nos dá força, coragem para nós permanecermos firmes na presença do Senhor. Quantas coisas querem nos desanimar, mas nós, ao lermos a palavra do Senhor, nós encontramos forças, vigor, uma palavra que o Senhor diz, ela nos dá vigor e nos dá força. Então, nós vamos lermos aqui o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 43, 2 versículos, o 18 e o 19. Isaías 43, 2 versículos. 18 está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19: eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rio no ermo. 18 novamente: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porém um caminho no deserto e rio no ermo. Então, essa palavra do Senhor, que é as instruções que o Senhor nos dá para nós praticarmos, estarmos atentos, para nós não ficarmos pensando no passado, mas lembrarmos que o Senhor tem algo novo, tem coisas novas. E o que é coisa? O que é coisa? Eu até procurei no dicionário para ver o que era coisa. Peguei o significado da palavra coisa e vi que coisa é uma definição. Qual a definição de coisa? É tudo que existe ou pode existir. Real ou sobrenatural ou abstrata, coisa que você pega, coisa imaginária. Tudo isso é coisa. Objeto, algo, coisas, isso aí são coisas. Até pessoas, né, chamam pessoas de coisa. Tinha a época que as pessoas chamavam, ô coisinha, vem aqui coisinha, aquela coisinha ali, aquela coisinha. Tinha até uma música que a pessoa falava, ô coisinha tão bonitinha do pai, né? Lembra disso daí? A gente lembra, ô coisinha tão bonitinha do pai, tantas coisas assim. E ainda no dicionário eu vi que a palavra coisa existe, é igual a bombril, tem 1001 utilidade. Para quando você fala coisa, não é, às vezes você está sentindo uma coisa, não sei o que é. Ai, mas eu estou sentindo uma coisa boa, eu estou sentindo uma coisa, às vezes não tem explicação, não sabe o que é, mas está sentindo uma coisa. Mas Deus também está prometendo coisas. Olhando assim na Bíblia, não dá para somar tudo, mas que a gente viu que tem mais de mil e poucas vezes a palavra coisas, no plural, no singular, e no Novo Testamento já tem mais outra quantidade de palavras de coisas. No livro do Apocalipse, várias coisas, né? O Senhor tem coisas boas, coisas novas, coisas boas. E aqui nós vemos essa palavra aqui do Senhor, que eu faço uma coisa nova. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Dá a entender aqui que a coisa já está acontecendo, que a gente tem que estar atento. Quando Deus fala que vai acontecer, é porque já está a caminho, já está acontecendo, as coisas já estão acontecendo. Nós vemos o livro de Isaías, do profeta Isaías, que ela é como se fosse uma mini Bíblia. A Bíblia toda tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E aqui na Bíblia, só nos conteúdos aqui do livro de Isaías, você vai ler, você vai ver tantas coisas reveladas, palavras de Deus. Aqui vai falar sobre Jesus, sobre o nascimento dele, que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vai falar do nascimento dele, vai falar da morte, vai falar da obra dele, vai falar tudo que está escrito, muitas coisas que já foram escritas aqui no livro de Isaías já aconteceram e outras ainda estão por vir, mas são coisas que ainda estão a caminho. Mas o que é que nos ensina a palavra de Deus?
quando nós percebemos a palavra de Deus, o que Deus revela através da palavra. Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Deus já conhece o amanhã. Nós, seres humanos, estamos aqui, sabemos até contar algumas coisas do nosso passado, mas no nosso futuro você pode até ter o desejo, mas você não conhece. Mas o nosso Deus conhece. E quando Deus fala, Ele cumpre com a palavra dEle, porque Ele é fiel, porque Ele se compromete. Nós vemos lá no Antigo Testamento, quando Deus está falando com Abraão, Ele diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Os anjos disseram isso é para Sara, quando Sara riu, não acreditando tanto na promessa que Deus ia fazer uma coisa nova na vida de Sara. Sara agora aos 90 anos, né, recebe vem a promessa de Deus que vai se cumprir. Talvez é coisa que ela nem pensou que ia acontecer mais. Já tinha desistido, já tinha esquecido. Aos 90 anos vem o Senhor e diz que ela vai ter um filho. Ela até aqui, mas o anjo falava: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Não existe coisa alguma difícil ao Senhor. Para nós é difícil, impossível, mas para o nosso Deus nada é impossível. E nós vemos Deus aqui também, mesmo no Antigo Testamento, Deus falando com Abraão que a descendência dele iria para o Egito, ia ficar alguns tempos lá, 400 anos, ficou 430 anos eles ficaram no Egito, mas que ia sair de lá. Então Deus sempre está revelando o que vai acontecer. Por que Deus revela? Porque Deus já sabe o que vai acontecer. Quando está falando aqui em coisa nova, essa coisa nova aqui que está falando aqui, eu faço uma coisa nova que já está para acontecer, porque no projeto de Deus já está acontecendo. É uma coisa nova. Essa coisa nova não é para Deus. Para Deus não existe coisa nova. Ele sabe de tudo, tudo está diante dele. Não tem nada que pegue ele de surpresa. Você não consegue, ninguém pega Deus de surpresa, ele já sabe de tudo. Mas ele está falando aqui, que vai fazer uma coisa nova. E essa coisa nova é para nós. Não é uma coisa que está além da sua imaginação. Você não sabe o que é, mas você sabe que Deus prometeu uma coisa nova, uma mudança para você hoje. Que diz aqui, ó: eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Nós devemos estarmos atentos aos sinais, o que Deus está fazendo e que Ele tem mudanças de vida para nós. Aqui no caso, no livro do profeta Isaías, Deus estava falando de um cativeiro que ainda ia existir, mas que Deus já tinha um livramento que ia dar para o povo dele e que o povo dele ia retornar e Deus ia fazer grandes coisas, a ponto que no Salmo 126, quando o povo vem, eles dizem: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E as nações, as pessoas ali viam: grandes coisas fez o Senhor a este. Então nós vemos que o Senhor tem grandes coisas e é coisas novas que não aconteceu ainda. Às vezes as pessoas ficam só lembrando do passado, mesmo as coisas boas que já passaram. Eu já vivi tal situação, eu já vivi. Mas Deus tem coisas novas. Não é para você ficar lembrando do passado. Mas o que Deus tem para nós, a partir de hoje, é coisas novas. A partir dessa palavra, coisas novas estão por vir. Nós devemos o quê? Andarmos para frente, permanecermos firmes. E a nossa história começa quando nós deixamos de olhar para o passado. Sabe? Quando você começa a parar de olhar para o passado. Aqui em Isaías, a partir do capítulo 6, quando o anjo vem, depois da morte do rei Uzias, que ele tem uma visão e o anjo vem e toca com a tenaz na boca dele e ele fala assim, ai de mim, né? Ai de mim.
Porque antes ele falava ai dos outros, né? E às vezes a gente fica olhando os outros, os defeitos dos outros. Mas quando você se vê diante de que você vê a sua situação, ai de mim, né? Mas o Senhor vem, quando nós começamos a olhar a nós mesmos, nossos defeitos, as nossas falhas, e colocamos diante do Senhor, e o Senhor vem e traz mudança. Porque às vezes nós culpamos os outros pela situação que nós estamos vivendo. Mas a culpa não é dos outros, é nossa mesma, né? Às vezes as pessoas não conseguem ir para frente e falar, eu não fiz isso por causa do meu pai, eu não fiz isso por causa da minha mãe, eu não fiz isso por causa disso, disso. A responsabilidade é individual e você deve deixar o passado. Agora que você tem Jesus, porque essa palavra diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós temos esse privilégio que nós estamos diante do Senhor, e o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso. O Senhor diz na palavra dele que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não tem coisa nenhuma difícil para o Senhor. Quando, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, quando está ali na Zacarias, e o anjo aparece, o anjo Gabriel aparece quando fala que, anunciando o nascimento de João, que também era uma coisa impossível também, João Batista, o anjo diz, porque para Deus nada é impossível. Então, se você está com alguma situação, vivendo alguma situação, saiba, para você é difícil, mas para Deus nada é impossível. Não existe impossível para o nosso Deus. Nós nos alegramos de saber que o nosso Deus, ele é poderoso, ele já fez, mas ele tem coisas novas para fazer. Não era para as pessoas estarem lembrando ali, quando saíram do Egito, olha, o Senhor fez grandes coisas ali no Egito. Fez, realizou milagres, transformação, derrotou o Egito ali, as 10 pragas que enviou no Egito, 10 pragas, todas diferentes uma da outra, não era mesmice não. Não é um pacote tudo igualzinho. Não, nosso Deus, ele sabe como fazer. E ele mandou 10 pragas ali no Egito. Uma por uma ele foi derrotando o Egito. Derrotou o Egito. Mas tem uma das pragas ainda que quando o Moisés perguntou para o Faraó mandou chamar. Foi a praga das rãs. Quando tinha rã, era rã para todos os lados lá. Várias pragas, mas entre essas rãs, quando Moisés chama a Faraó e pergunta, o Faraó fala, olha, peço que você ore ao Senhor para tirar essas rãs, isso daqui da minha casa, que era rã em todo que é lugar. Aí o Moisés pergunta, quando você quer? Ele fala, amanhã. Já pensou? Tem oportunidade para hoje, mas quer amanhã. Viver mais um dia ali com rã, com um bichinho ali dentro das canecas, dentro de todo lugar, na cama, onde fosse. Mas era, você pode pedir para hoje. Para que você vai pedir amanhã? Se Deus está te dando uma oportunidade hoje, por que você vai deixar para amanhã? Pega a oportunidade que Deus está te dando hoje. Hoje. Então, mesmo o poder de Deus, o que Deus fez ali no Egito, tirando o povo dele, cumpriu também o que ele havia falado para Abraão, e ele tirou, trouxe para a terra prometida, mas ainda quando trouxe para a terra prometida, Moisés morre. Não entra na terra prometida, mas ele morre antes. E agora vem Josué. E Josué ficou o quê? Olhando para o passado. Aí, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Moisés morreu. E o Senhor chega para Moisés. Moisés, coragem. Coragem, tenha ânimo. Josué, tenha coragem. Josué, tem coragem, bom ânimo. Moisés morreu, mas eu estou com você. Não pare de falar, de pronunciar a palavra, de pensar nas palavras que eu tenho dessa palavra para você. Ser forte e corajoso. E assim Josué conduz o povo até a terra prometida, na coragem, na força do Senhor. E Ele quer ainda que nós sejamos fortalecidos a cada dia, na força do Senhor, na força do Senhor. No demais, irmão meu,
Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é na sua força. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Só que tem algo muito precioso nessa palavra aqui, né? Essa palavra de Deus que diz aqui, ó, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, nós vemos que eu faço uma coisa nova, só que essa coisa nova exige algo de nós. O que é? Não fica pensando no passado. Não fica pensando no passado. Eu fui... O que aconteceu comigo no passado. Não deixe que o seu passado venha interferir no que Deus tem para você. Não fica pensando na sua situação, que você não pode. Pensa que é o Deus Todo-Poderoso que está dizendo que tem coisas novas. Mas o maior problema que tem somos nós. Se nós vivermos no passado, no nosso passado, nós não vamos chegarmos ao destino. Nós não vamos tomarmos posse do que Deus tem para nós, dessas coisas novas que a gente não sabe o que é. Se você ficar se lamentando, olhando, mas eu sofri muito, mas isso e isso, pensa, deixa o passado estar para trás. Não pensa nas pessoas que te passaram para trás no passado. Não vou confiar mais em ninguém, não vou mais tal, porque alguém me decepcionou. Não, isso é passado. Nós estamos no novo de Deus. Então nós, para vivermos o novo, nós temos que, para nós vivermos essas coisas novas que Deus faz, e é coisas novas. Quando ele fala coisa nova, é coisa que não existe ainda, uma coisa nova. Não sei qual é a coisa nova aí. Às vezes a gente está com um desejo que tem uma mudança, uma coisa nova. E o Senhor Deus, Ele não vai fazer assim, Ele não tem uma forma. Sabe quando você faz um monte de bolinho, tudo igual? Aquelas folhinhas, você faz tudo igual? Não, Deus tem fórmulas diferentes. Quando Deus fez todos nós, a nossa vida, nossas digitais, nós somos iguais. Ele tem várias pessoas. Quantos milhões e milhares de pessoas já nasceram, mas nenhuma tem as digitais iguais. Em outras partes também, a gente diz a digital, pois nós usamos a digital também. Os olhos, tudo, é tudo diferente. Então, nosso Deus tem coisas novas. E o Senhor Deus, Ele não faz a customização. Não é coisa customização. Às vezes você pega uma roupa lá, enfeita aqui, põe um negócio, uma mesma roupa velha lá, e você faz uma coisa, alguém fala, você está com a roupa nova? Não, eu customizei. Né? Põe um enfeite, se chama customização. Mas o nosso Deus não, Ele tem algo novo, Ele tem o poder para fazer isso. Né? Nosso Deus é poderoso, não existe outro igual a Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Né? Quando nós vemos na palavra dEle, quando Ele diz que não existe nada impossível para Ele, que em Romanos 4, versículo 17 diz, a saber, Deus ao qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Já pensou? O Senhor Deus, Ele transforma, Ele tem coisas novas, tem transformação. Não existe nada impossível para o nosso Senhor. E as coisas que Deus faz, coisas que você nem imagina. Quando o Senhor curou os cegos, não foi todos os cegos que foram curados do mesmo modo. Não foi. Um cego, o Senhor cuspiu ali, fez um lodo, pôs nos olhos dele e mandou que fosse se lavar. E quando ele foi voltar, ele voltou vendo. Deus agiu dessa forma. Um outro cego chega gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus vai para, o que você quer que eu faça? Eu quero ver. Aí o Senhor fala, vê, a tua fé te salvou. Então são coisas assim que estão diferentes. O Senhor tem várias formas de curar. Tem coisas que Deus vai fazer um milagre na sua vida, você nem vai passar pelo médico. Tem coisas que você vai passar pelo médico, mas também não deixa de ser a ação de Deus. Então, Deus tem várias formas e nenhuma delas não é repetitiva. Deus tem que trabalhar com cada um de nós e nós não podemos vivermos olhando para o passado, olhando para as coisas que nos impedem, as coisas que nos impedem. E também não focado mas no passado eu era uma benção, sabe?
levantava de madrugada para orar, eu recebi tanta bênção, eu fiz isso e isso, olha, aí, sabe, eu tenho uma história do meu passado, como Deus fez por mim. Deus fez, como Deus fez aqui para o povo de Israel ali, que Ele tirou do Egito, Ele fez milagre, operou milagre, cuidou, mandou maná, não deixou eles passarem fome, não passaram sede, o Senhor cuidou deles, até chegar à terra prometida, entrou na terra, que era a terra que mana leite e mel. Mas Deus tem mais coisas novas. Deus tem mais coisas novas. Nosso Deus, Ele é incansável. Sabe, Deus tem coisas novas. E não existe nada de novo para Deus, mas para nós existe. Então o que Ele vem, o que Ele tem, Ele tem para nos dar. Mas nós devemos deixar as coisas velhas. A gente tem que observar quantas coisas velhas às vezes tem dentro da nossa casa, que você tem que tirar as velhas. Você vai acumulando um monte de coisa, compra coisas novas, mas vai deixando as velhas lá. Vai deixando as velhas e vai usando as velhas. De repente, você pode morrer e não usar as coisas novas. Tem que usar a coisa nova. Pega aquelas coisas velhas lá, ou dá para alguém, ou dispensa. Dispensa, joga fora, passa para frente, mas vai usando o novo. Se Deus está te dando o novo, é para você usar o novo. Então, as pessoas que dizem que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, que é Jesus. Nós já aceitamos Jesus. Então, o melhor de Deus já está. E o Senhor Jesus, agora, além do melhor de Deus está conosco, que é o Senhor Jesus, nós já temos o melhor de Deus. Ele tem algo novo, coisa nova. Essa coisa nova, todo dia, é algo novo que o Senhor nos dá. Mais um novo dia, a nossa esperança é renovada, a nossa fé é multiplicada quando nós lemos a palavra de Deus, mas sempre vai ter essa exigência para nós. O novo de Deus faz a exigência que você deixe o velho. Deixe o velho. Deus não se agrada quando você fica só no velho, Vem para o novo de Deus, mas é para usar. Não é para mim ter de enfeite o novo de Deus. O novo de Deus é para mim usar, para mim glorificar a Deus. Glorifica a Deus, né? O novo de Deus. Se você ficar se lamentando pelo seu passado, lembre-se que você está vivo, então você tem ainda o novo de Deus. Eu quero ler aqui mais um versículo aqui, que eu achei interessante. Em 1 Coríntios 2, 9, no versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viram, nem subiram, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas novas. Deus, porém, revelou a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós vemos o seguinte: jamais palavras coisas aqui, coisas boas de Deus. Deus tem coisas boas para nós. Então saiba que você é um privilegiado por Deus. Tanto Deus deu o melhor dele para nós, o melhor dele já veio para nós, como ele tem coisas novas, mas nós devemos romper com o passado, ter coragem, avança, não fica pensando no passado, tira as coisas velhas, as tristezas, aquelas coisas que te ofenderam, ofensas, coisas que te ofenderam, pessoas que te ofenderam, perdoa elas, avança, porque Deus tem coisas novas, e Ele tem coisas novas, e o Senhor Deus, o nosso Deus poderoso, o nosso Deus criador, Ele não é historiador, Ele é criador, não é porque o historiador vai, escreve e tal, mas o criador, nosso Deus, Ele é poderoso. Se está numa história sua, Ele pode ali parar e falar: opa, vou mudar aqui a história. Ele é poderoso para mudar a sua história. Quando você ousa crer em Deus e pela fé e a coragem, eu vou me levantar em nome de Jesus. Eu não vou pensar aqui o que é que eu fazia antes, mas eu fazia tanta coisa para Jesus.
né? Eu fazia tanta coisa, eu orava, eu jejuava, eu consagrava, e agora eu estou aqui, desanimada, né? O tempo está passando, eu estou assim, mas o Senhor quer que vocês levante-se, porque o Senhor tem coisas grandes, mas você tem que buscar, né? Mateus capítulo 6, versículo 33, está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E as demais coisas, vos serão acrescentadas. As coisas que você precisa, coisas que você nem sabe, enquanto você está buscando a Deus, buscando ao Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vemos que nós devemos buscar, colocar Deus em primeiro lugar. Nós vemos ali naquela tempestade que teve no mar, quando Jesus estava no barco, estava dormindo, talvez o Pedro, né, falou para Jesus: Jesus, você está muito cansado, vai dormir, pega essa almofada, vai lá para o fundo lá e vai dormir. Então às vezes as pessoas falam assim, com Cristo no barco tudo está bem, mas quem é que está? Às vezes com Cristo no barco levanta a tempestade, quando Cristo está na direção da nossa vida. Mas se você fala, pode deixar Jesus, vai lá dormir que eu vou aqui na direção, fica lá no fundo lá que está tudo bem, aqui eu estou no controle, Mas quando você desperta que põe Jesus na frente, que Jesus está na sua frente, olha, as coisas podem mudar, porque às vezes a gente pensa que a gente pode, e o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Temos que colocar Jesus, mesmo que ele está no barco, mas coloca ele em primeiro lugar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa o ímpio, deixa as coisas que você está fazendo, que está desagradando ao Senhor. Algumas coisas, né? A Bíblia diz que ídolos são demônio, né? Ídolo, o que é ídolo? Não é qualquer coisa que você está colocando no lugar do Senhor. Mas o Senhor, ele tem grandes coisas, novas coisas. Estou na expectativa dessas novas coisas que o Senhor tem para nós. E essa palavra de Deus, ela vem nos renovando, nos fortalecendo, porque quando eu li aqui mesmo, eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Então eu entendo aqui pela palavra que já está acontecendo. Não percebeste ainda? Só um motivo de nós já estamos lendo essa palavra. Não percebeste ainda? Você não está percebendo os sinais? Os sinais seguirão os que crerem. Quando você está orando, Deus está operando, Deus está trabalhando. Tem sinais de Deus. Se tem sinais de Deus, tem coisa nova vindo por aí. E o Senhor mudando a história, mudando o curso, porque Ele está à frente. Se você se põe ali, se você deixa o seu passado e se põe a buscar o Senhor tem coisas novas. Eu faço uma coisa nova que já está para acontecer. Porém um caminho no deserto e rio no ermo. Não está dizendo aqui que ele vai tirar você do deserto, mas nessa situação que você está vivendo aí, que você gosta do deserto, né? Diz que no deserto, se não tiver uma bússola, você se perde, porque não tem caminho, mas com a areia, né? Você tem que ter uma bússola de direção. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele faz um caminho no deserto. Então, ele faz, ele é poderoso, todo poderoso. Aqui a promessa dele é criar situações para te favorecer, criar situações para que o nome dele seja glorificado. Tem coisas que não vai acontecer assim, muito rápida, né? Tem coisas, mesmo a parte de cura, né? Quando nós vemos aquele homem que era cego, que diante de Jesus, o Senhor cura ele e ele fala assim: tá vendo? Eu estou vendo o homem como árvore, né? Aí depois Jesus vai e opera, faz mais alguma coisa, e aí ele vê nitidamente. Mas tem coisas que é assim por parte. Por quê? Que é para você reconhecer que o poder é de Deus. Não é? E nós, às vezes, Deus não dá tão rápido assim, que é para você aprender a valorizar as coisas que Deus está te dando. Para você não pegar as coisas que Deus deu para você e pegar e colocar na gaveta. As coisas novas de Deus é para você viver, para você
viver para a glória de Deus, para a exaltação do Senhor. Então nós devemos entregar cada dia nossa vida nas mãos do Senhor. Cada dia é um novo dia, um novo dia. E esse novo dia exige de nós mudanças. E como é que vai ter mudança se nós não lemos a palavra de Deus? Em Oséias 6:3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecemos ontem, conhecemos hoje, vamos conhecer amanhã também. Cada dia você vai conhecer, você não vai parar o seu conhecimento. E a cada vez que você vai conhecendo, você vai vendo as grandes coisas que Deus tem. A sua fé vai sendo renovada. Você vai deixando o passado. Deixa o passado, porque o que Deus tem para você é coisas novas. Mesmo as bênçãos que você recebeu, Deus já te abençoou. Grandes bênçãos o Senhor já fez, grandes coisas. Mas essas grandes coisas, Ele tem mais novas coisas. O Senhor ainda promete novas coisas. Tem o Senhor para fazer para nós. Tem grandes coisas, Ele já fez, Ele está fazendo e Ele fará. E nós devemos viver essas novas coisas, crendo no Senhor a cada dia, sabendo que o Senhor, Ele faz essas coisas. Então nós devemos nos entregarmos a Ele. E sempre, lembrando sempre, para o novo, para essa nova coisa para nós vivermos o novo de Deus, nós devemos deixarmos o passado, deixarmos coisas que não agradam ao Senhor, vermos por caminho do Senhor e sabermos que é tão maravilhoso saber que tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor tem coisas novas, milagre novo. Não existe outro igual ao nosso Senhor. Uma coisa muito que me alegra ainda na palavra de Deus, que diz: e sabemos que todas as coisas ainda contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Para o povo de Deus, Deus tem coisas novas, tem coisas boas, mesmo situações que vocês estão passando agora, mas o Senhor tem bênçãos para você, coisas novas. Então a gente deve ser fortalecida a cada dia, ter a coragem, a disposição para deixar o passado, para deixar aquelas coisas que fica, aqueles pensamentos que fica te atormentando, mas sabemos que nós temos o nosso Deus, o grande Deus, e que Ele tem coisas boas, coisas novas, que você ainda não imagina. Logo mais você vai estar, nós vamos estar nos encontrando você vai ser. Eu tenho uma coisa para contar, Deus fez uma coisa nova para mim, Deus salvou, Deus me transformou, eu estava tão desanimado e o Senhor me deu força. O Senhor, Ele muda as situações, como nós dizemos, que o nosso Deus, Ele não é um historiador, Ele é o Criador e Ele é poderoso para mudar a sua história. Mudar a sua história de vida. Eu creio, eu estou animada para viver o novo de Deus. Agora, nesse mês, nós estamos aqui, mês de outubro mesmo, que é um novo mês, nós estamos iniciando, e eu estou iniciando com essa palavra, que tem um novo de Deus, algo está vindo, eu tenho que estar atento, olhando o que é que o Senhor